Olá pessoal, tudo bem? Olha, nas últimas aulas nós estudamos aí os números complexos e também a diagramação fasorial, né? E estudamos algumas propriedades de indutores, resistores e capacitores. Nessa aula nós vamos pegar todo esse conhecimento que nós aprendemos com a parte de números complexos e com a parte fasorial, iremos aplicar eles em circuitos com impedâncias, certo? Então, uma impedância nada mais é do que um circuito composto por um ou mais elementos do circuito RLC, ou seja, se eu tenho um resistor e um indutor, nós temos aí uma impedância formada pela associação desses dois elementos eletrônicos. Se eu tenho um resistor e um capacitor, nós temos aí uma impedância também formada por meio da associação desses elementos. Então, vamos tentar entender melhor essa questão de como se dá a associação em série de impedâncias. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos revisar algumas coisinhas que nós aprendemos, né, nas aulas passadas. Nós vimos que um resistor, um circuito com um resistor, um circuito em corrente alternada, o resistor ele se comporta aí como uma impedância que tem ângulo de defasagem zero, porque não apresenta nenhum tipo de defasagem entre a tensão e a corrente. As duas em um resistor elas são em fase, então o ângulo o ângulo associado à impedância de um resistor é o ângulo zero. Porém, nós vimos que para um indutor ele pode ser considerado como impedância com um ângulo de mais 90, devido à defasagem entre a tensão e a corrente, onde a corrente ela é atrasada em relação à tensão. Isso faz com que o indutor ele apresente um ângulo de mais 90 graus. Já o capacitor não, né? O capacitor, a corrente ela é adiantada e a gente viu lá, provou, né, que ele vai apresentar uma impedância com um ângulo de fase de mais 90 graus, quando a gente faz aquela analogia com a lei de Ohm. Então, vamos utilizar esses conceitos e vamos aplicá-los à associação em série de uma impedância, de impedâncias. Vamos lá. Agora que associamos ângulos de fase à resistência, à reatância indutiva e à reatância capacitiva, cada uma dessas três grandezas pode ser representada no plano complexo. Olha, nós vamos pegar essas grandezas e nós vamos fazer analogamente ao que a gente fez no plano complexo, certo? Onde a resistência ela vai estar sempre no eixo dos reais do meu eixo complexo. A minha reatância indutiva ela vai estar na parte positiva dos eixos imaginários, ou seja, no mais J. E a minha reatância capacitiva, ela está aí, né, no eixo negativo do meu plano imaginário, no eixo menos J. Então, vamos ver aí como é que fica. Então, olha, construindo novamente aí o nosso plano complexo, nós iremos identificar a parte real aí, ó, o eixo real, como sendo associado a impedância atrelada à resistência. Então, uma resistência, ela assume aqui um valor no eixo real. Se eu tiver uma resistência aí e uma reatância indutiva, aí, ó, eu vou ter algum ponto aqui associado nesse segundo quadrante, nesse primeiro quadrante, né? Onde eu tenho uma resistência que tem um valor R e uma reatância indutiva, me dando aqui um equivalente complexo, né, a essa associação. Já se eu tiver uma resistência, pois a reatância indutiva ela tem um ângulo de mais 90, né? Então, já se eu tiver uma resistência e um capacitor, ou seja, uma reatância capacitiva,
Aí eu vou estar nesse quarto quadrante aqui de baixo, com uma resistência associada a um número negativo no meu complexo imaginário, no meu J. Então vamos lá, pessoal, vamos ver como é que, para que é que isso irá servir em termos práticos. Em termos práticos, nós iremos utilizar isso quando nós associarmos em série um resistor e um indutor, por exemplo, ou um resistor e um capacitor. Então, vê só, as propriedades gerais dos circuitos em corrente alternada em série são as mesmas que os circuitos de corrente contínua. Por exemplo, a impedância de um sistema é a soma das suas impedâncias individuais. Nós vimos lá que quando eu tenho um monte de resistência em série no circuito de corrente contínua, basta eu somar o valor de cada resistência. Só que agora nós estamos trabalhando com impedâncias, então eu vou somar não as resistências, eu não vou somar de maneira aritmética o valor das resistências, mas eu vou somar de forma complexa o valor das impedâncias. Então vamos lá, a gente vai ter aqui a impedância 1 com a impedância 2, com a impedância 3 em série, e aí nós vamos somar todas essas impedâncias. Vamos ver aí como é que fica. Então vamos ver aí, pessoal, esse exemplo. Ó. Determine a impedância total para o circuito visto na figura abaixo. Olha, aqui eu tenho um resistor de 4 ohms e aqui eu tenho um indutor com reatância indutiva de 8 ohms. Vamos ver como é que a gente constrói a impedância total nesse circuito. Veja bem, inicialmente você poderia ter a vontade de somar diretamente essas duas grandezas, só que isso não é possível. Por quê? Porque eu vou tratar essa impedância como um plano complexo. A gente viu que eu não posso somar a parte real com a parte imaginária em um número complexo. Então, essa resistência aqui, né, ela tem um ângulo de defasagem zero, como a gente viu. Eu vou somar as duas impedâncias, só que respeitando o ângulo de fase de cada uma delas, certo? Eu vou ter aqui que a minha resistência ela tem um ângulo de fase zero e a minha reatância indutiva ela tem um ângulo de fase de mais 90. Então, eu não posso somar aqui uma parte real em um complexo com uma parte imaginária positiva no eixo J, que é o que acontece aqui, né, com a minha reatância indutiva. Então, ó, eu vou fazer da seguinte maneira. O resistor, a resistência, ela assume um valor real mais J vezes o valor da minha reatância indutiva. Então, aplicando isso, nós temos 4 ohms mais J, 8 ohms. Essa é a forma que essa impedância ela é representada no plano complexo. E se a gente quiser transformar para a forma polar, a gente pode? Pode sim, certo? A gente viu que a forma polar nós precisamos identificar o módulo do meu vetor, né? E daí o módulo nada mais é do que raiz de 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que me dará 8,94, e nós precisamos também determinar o ângulo de fase dessa impedância. Olha, nós sabemos que o ângulo de fase da minha reatância indutiva é 90, o ângulo de fase da minha resistência é 0, e o ângulo da impedância, o ângulo de fase, ou seja, os dois agindo em conjunto, qual é o ângulo de fase que eu irei obter? Então, eu vou obter justamente pelo arco tangente, né, da minha parte imaginária dividida pela minha parte real. Se você colocar aí na calculadora, você vai encontrar, né, um ângulo de 63,3 graus. Então, eu vou
ter uma impedância total com um módulo 8,94 ohms e uma reatância e um ângulo de fase, né, de 63,43 graus. Olha, essa impedância, esse módulo e esse ângulo de fase, eles indicam como esses dois componentes eletrônicos juntos irão responder a uma corrente ou a uma tensão alternada. Eles irão apresentar um ângulo de fase intermediário, que nem é de 0 e nem de 90 graus. Tá ok? Então, vamos para um outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, ó, nós não temos apenas dois, mas nós temos três componentes eletrônicos, cada um com sua característica. O resistor, o indutor e um capacitor. Então, vamos ver como é que a gente responde aí essa questão. Nós sabemos que para representar a impedância total, basta que nós façamos a soma de cada uma dessas impedâncias, respeitando o ângulo de fase de cada uma delas. Então, vamos lá. A impedância total é a soma de Z1 mais Z2 mais Z3, só que a resistência ela é real, a reatância indutiva ela tem um ângulo de fase de mais 90 graus e a reatância capacitiva de menos 90 graus. Então é como que a resistência ela está no eixo dos reais, a reatância indutiva é uma grandeza imaginária mais J, e a reatância capacitiva é uma grandeza imaginária menos J. Então, olha, é como que eu pego a resistência, o valor da reatância indutiva eu subtraio do valor da reatância capacitiva. Então, a gente vai ficar assim, ó. 6, que é o valor da resistência, a parte real, mais J, que multiplica o valor positivo, que é da reatância indutiva, 10, menos 12, que é o da reatância capacitiva. Isso vai me dar aqui, ó, um resultado equivalente a 6 ohms menos J2 ohms. Esse é o equivalente para a minha impedância. Novamente, se eu quiser transformar aí em uma forma polar, eu posso? Pode. E é muito importante que vocês entendam bem como faz essa transformação, pois ainda nessa aula eu vou mostrar que nós precisamos disso para realizar cálculos posteriores. Então vamos lá. Então eu vou ter aí, né, que eu preciso descobrir o módulo do meu vetor, e aí eu vou ter raiz de 6 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, e o módulo eu vou encontrar 6,32. E aí eu vou descobrir também o ângulo de fase da minha impedância. Então, eu vou ter o arco tangente da parte imaginária, menos 2, dividido pela parte real, 6. Isso vai me dar menos 18,43 graus. E aí, no final das contas, eu vou ter uma impedância que ela vai ter um módulo 6,32 ohms, defasada de menos 18,43 graus. Então, isso serve para que nós possamos fazer o cálculo da corrente, como nós vamos ver agora nos próximos slides. Isso porque o resistor ele tem um comportamento, o indutor ele tem outro e o capacitor ele tem outro, com relação à tensão alternada. Então, digamos, se eu aplico uma tensão alternada em um circuito como esses, eu sei que a resistência ela não interfere quanto ao ângulo de fase, eu sei que o meu indutor ele atrasa a corrente e eu sei que o meu capacitor ele adianta a corrente. Essa associação, como é que ela responde? Ela responde segundo essa impedância equivalente aqui. Então, pessoal, vamos lá calcular a corrente ou a tensão
com base na determinação da impedância total de um sistema. Olha, uma vez determinada a impedância total de um circuito, seu módulo pode ser usado para determinar a intensidade de corrente com auxílio da lei de Ohm. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, né, que tem essa simbologia, e aqui eu tenho uma impedância Z1 e uma impedância Z2, e eu quero descobrir a corrente, como é que essa corrente vai se comportar nesse circuito. Então, olha, basta eu aplicar a lei de Ohm. Como é que eu vou aplicar essa lei de Ohm? Eu sei que I, que é a corrente, ela é igual a E, que é a tensão, dividido por Z, que é a impedância total. Então, por isso que é conveniente que nós coloquemos aí, né, o valor da nossa impedância total na forma polar, porque eu vou ter uma divisão aqui, ó, de dois termos imaginários. E quando a gente estudou números complexos, nós vimos que é interessante realizar a divisão por meio da forma polar de cada um deles, porque basta que eu divida o módulo de um pelo módulo do outro e subtraia o ângulo de fase de cada um, né? O argumento. Então vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui, pessoal. Nesse exemplo, ó, eu tenho aqui uma fonte de tensão senoidal, logicamente, que ela tem um valor de pico 141,4 multiplicado pelo seno de ômega-t. Nós vemos que não tem nenhum tipo de ângulo de fase. E aí eu vou ter em série um resistor de 3 ohms e um indutor de 4 ohms. E aí, como é que eu calculo a corrente nesse circuito? Ora, inicialmente, vamos transformar para a forma fasorial tudo. Então, vamos transformar essa tensão na forma fasorial. A tensão ela é 141,4, esse é o valor de pico, né? Só que a gente sabe que quando eu vou transformar, eu vou ter que descobrir o valor RMS, que eu pegar esse 141,4 e multiplicar por 0,707. Aí você vai encontrar um valor RMS 100 volts defasado de 0 graus, porque não tem nenhum tipo de ângulo de fase. E agora, ora, eu já tenho a tensão. Eu sei que U é igual a Z, que é a impedância, vezes a corrente I. Eu quero descobrir o I, eu vou agora para descobrir primeiro quem é Z. E aí, como é que a gente faz? Vamos descobrir a impedância total. Igual a gente fez, ó, a gente sabe aí, né, que a impedância total é igual à soma das duas impedâncias. Então, o 3 ohms ele é real, o 4 ohms da minha reatância indutiva ele é positivo no eixo J, e aí eu vou ter, ó, 3 mais 4J, mais J4. E aí eu vou transformar para a forma polar, daquela mesma forma que nós acabamos de ver, e eu vou encontrar, ó, uma impedância total que tem módulo de 5 ohms e ângulo de fase de 53,13 graus. Essa aí é a forma da minha impedância. E agora, para eu calcular a minha corrente, agora está bem fácil, né? Basta eu calcular e utilizar a lei de Ohm. Eu sei que U é igual a I vezes Z, eu isolo o I, I é igual a E, que é a fonte de tensão, dividido por Z. Isso vai me dar 100 defasado de 0, dividido por 5 defasado de 53,13. Ora, eu divido o módulo e subtraio, né, o valor do argumento. Então, ó, a corrente ela vai se comportar da seguinte maneira. Ela vai ter um valor RMS de 20 amperes e vai ter um ângulo de fase de menos 53,13 graus.
Bem, pessoal, para finalizar, nós temos aí agora um circuito RC, porque é composto por resistor e capacitor, né? O outro era RL, que era resistor e indutor. E daí, nesse circuito, nós temos aí não uma fonte de tensão, mas uma fonte de corrente, ó. Ela é simbolizada por esse círculo com uma seta. E aí eu tenho a onda senoidal da minha corrente. E também um resistor, só que agora, né, o capacitor. Então, eu quero descobrir não a corrente, a tensão, também por lei de Ohm. Então, como é que a gente vai fazer? Inicialmente é a mesma coisa. Nós iremos criar um fasor, só que agora para a minha corrente. Olha, se você olhar o valor de pico da minha corrente é 7,07, eu vou multiplicar isso por 0,707 para transformar ela em corrente RMS. E daí a gente vai ter também, né, o ângulo de fase aqui, que é propriamente 53,13 graus. Então, o fasor da corrente ele vai ficar assim, ó. Corrente é igual a 5 A, que é o valor da RMS, defasado de 53,13. E agora nós vamos para o cálculo da impedância total. Vamos lá, a nossa impedância total é a soma das impedâncias, só que agora a gente sabe que o capacitor, a reatância capacitiva, ela tem um ângulo de fase de menos 90, o que vai me dar menos J. Então, nós ficaremos aqui, ó, com 6 ohms menos J, 8 ohms, que é o nosso complexo correlacionado a essa impedância. Então, vamos transformá-lo novamente, né, na forma polar. Nós teremos que uma impedância com 10 ohm de módulo defasada de menos 53,13 graus. E agora a gente consegue, né, calcular o valor da nossa tensão. Nós iremos fazer simplesmente lei de Ohm, U igual a impedância total vezes a corrente. Aí nós temos, ó, U é igual a 5 A defasado de 53,13 multiplicado por 10 ohm defasado de menos 53,13. A corrente vai ser dada em volts, 5 vezes 10, 50, e a soma dos dois ângulos de fase vai dar 0 graus. Então, nós teremos aí uma tensão total, né, de 50 volts defasado de 0 graus.